A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Que bom estarmos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje 12 de outubro. Hoje comemora-se o Dia da Criança, o Dia do Descobrimento da América, o Dia do Mar, Dia do Atletismo e do Engenheiro Agrônomo. Logo mais, você ficará com a nossa guia turística Aline, viajando sobre a Terra Santa. Visitaremos o Rio Jordão. E logo após, o pastor Antônio Júnior trazendo-nos mais uma reflexão da Palavra de Deus. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós vamos juntos mergulhar na história e tradições do Rio Jordão. A gente vai conhecer um pouquinho dos milagres, das passagens bíblicas e da geografia desse lugar. A gente vai ver ele por terra, dentro das águas e também pelos céus. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Nós chegamos agora no lugar que se chama Yardenit, que quer dizer o pequeno Rio Jordão. O Rio Jordão em hebraico é Yarden e Yardenit é o pequeno Jordão. Vamos agora entender o que é esse local. Aqui é onde o Rio Jordão renasce, porque ele começa no extremo norte de Israel, aos pés do Monte Hermon. O rio ele vai descendo por Israel até chegar no Mar da Galileia, onde ele entra no Mar da Galileia e no final, no sul do Mar da Galileia, o rio renasce. Então, a poucos metros daqui é onde o Rio Jordão recomeça e daqui ele segue uma longa jornada até que ele desemboca no Mar Morto. Vamos agora juntos descer um pouco mais e nos aproximar das águas. Eu costumo vir aqui com grupos e peregrinos e normalmente tem centenas, se não milhares de pessoas aqui. E é bem impressionante ver esse lugar tão vazio. Não completamente, tem duas pessoas aqui embaixo agora com jarros enchendo eles com a água do Jordão, mas é realmente diferente ver esse lugar tão vazio. E esse grande rio, ele é importantíssimo para Israel desde os tempos bíblicos. Primeiro porque ele é uma grande fonte de água doce, mas o principal é que aqui se passam muitas e muitas passagens bíblicas. A primeira delas que aparece é quando os judeus estão voltando da escravidão do Egito. Depois de 400 anos escravos no Egito e 40 anos no deserto, finalmente chegou o momento tão esperado de entrar na Terra Prometida. E entre o deserto, onde eles passaram os 40 anos, que hoje em dia é a Jordânia, e a terra de Israel, tem um rio que divide, que é o Rio Jordão. Então, o povo de Israel se prepara para cruzar o rio. Às vezes pode parecer que não é tanto, mas pensem que não é uma, duas pessoas cruzando, é um povo inteiro. E por isso, a Arca da Aliança vai na frente, junto com os sacerdotes, e quando eles colocam o pé na água, a água se abre e o povo pode cruzar para o outro lado, onde eles vão acampar em Gilgal, mais tarde conquistar a cidade de Jericó e começar a reconquista da Terra Prometida. E o Rio Jordão é tão importante que inclusive ele é usado como um ponto de referência na Bíblia. Quando a terra de Israel vai ser dividida entre as 12 tribos, se fala claramente que tem 2,5 tribos para o lado de lá do Rio Jordão e 9,5 tribos que ficam para o lado de cá. Então, a gente vê isso como um ponto de referência muito claro e, a propósito, a tribo que vai ficar dividida, parte aqui e parte lá, vocês podem ver no mapa, que é a tribo de Menassê. E outra passagem que se passa aqui no Rio Jordão é a passagem de Naamã. O que acontece com Naamã? Ele era um general muito importante do exército sírio,
mas ele estava muito doente com tsarat, que a gente traduz como lepra. E aí ele começa a pensar o que eu vou fazer. Mas Naamã tinha uma escrava hebreia, uma escrava da terra de Israel, e ela fala para ele, tem um grande profeta no povo de Israel, esse profeta é Eliseu e ele pode te ajudar. Ele escreve uma carta para o então rei de Israel, e o rei de Israel recebe essa carta e diz, isso aqui é um truque. Ele quer achar um motivo para declarar guerra comigo e ele não quer mexer nisso porque ele acha que é tudo um jogo político. Mas na realidade esse general inimigo, ele queria ajuda de alguém do povo de Israel. Eliseu, ele diz, ok, que ele venha até nós, que ele venha até a terra de Israel, até a zona do Rio Jordão. Mas quem recebe ele não vai ser Eliseu, e o general fica extremamente ofendido. Como o profeta não vai vir me receber pessoalmente, e sim manda outra pessoa a receber ele. Mas mais uma vez os escravos dizem, dá uma chance. E ele faz o que Eliseu diz. E ele vem até o Rio Jordão e faz os mergulhos e ele sai curado da sua lepra. Isso nos mostra também uma lição que Eliseu nos dá. Quem estava fazendo as curas não é Eliseu? Também, para ser bem sincero, não são as águas do Rio Jordão que curam, mas sim a cura vem de Deus, vem através da fé. E por isso toda essa história de Naamã e Eliseu, ela tem muito para a gente aprender dela. Mas a passagem mais importante, sem dúvida nenhuma, que aconteceu aqui no Rio Jordão é a passagem do batismo de Jesus. A gente inclusive vê aqui escrito pelas paredes em diferentes idiomas essa passagem. E claro, como vocês estão vendo agora, não podia deixar de faltar o nosso português. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré a Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, como uma pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E essa passagem, apesar de ser super curta relativamente, ela é muito marcante. A gente vê nesse momento, no Rio Jordão, a presença de Jesus saindo das águas, do Espírito Santo descendo na forma de uma pomba e também o Pai na forma da voz. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três presentes aqui, e aos olhos de todo mundo que estava em volta. Imagina aquelas pessoas que estavam naquele dia ali também vindo se batizar com João Batista e todo mundo foi testemunha do que estava acontecendo. Sem dúvida nenhuma, uma passagem sem igual. Mas essa passagem também vai mudar a vida de Jesus. Jesus viveu 33 anos, mas desses 33 anos, 30 anos foram relativamente silenciosos, se pode dizer. Não foram de vida pública. E de repente, nos 3 últimos anos de vida, Jesus vai fazer um milagre depois do outro, centenas de milagres em somente 3 anos, começando por Caná da Galileia e seguindo por toda a região da Galileia e também outras zonas aqui da região. E o que vai ser o divisor de águas da vida de Jesus? O divisor de águas vai ser o batismo no Rio Jordão, porque depois que ele se batiza no Rio Jordão, aí ele vai para o deserto. Passa suas tentações, os seus 40 dias e 40 noites de jejum, e aí ele segue a fazer os milagres. Então, sem dúvida nenhuma, esse local mudou a vida de Jesus e, por consequência, também mudou a história da humanidade. E agora, pessoal, eu estou aqui com meu amigo Tal Hanochi, e ele é um grande fotógrafo e um fotógrafo aéreo também. E ele vai agora seguir a jornada com a gente, porque a gente vai ver também o Rio Jordão pelos céus. Então vamos juntos viajar pelo Rio Jordão e entender um pouco mais do significado desse lugar. E dessa maneira a gente consegue ter uma visão única do Rio Jordão, ou como a gente chama ele em hebraico, Nahar Yarden, que começa nas alturas do Golã, com o degelo do Monte Hermon,
que tem mais de 2.000 metros de altitude e termina no Mar Morto, no lugar mais profundo do mundo, que está 430 metros abaixo do nível do mar. O Rio Jordão percorre um caminho de mais de 250 quilômetros e por isso ele varia muito de uma zona para outra. Inclusive tem a zona mais ao sul, que ela fica no deserto, e onde o Rio Jordão funciona ativamente como a fronteira entre Israel e a Jordânia. A gente tem inclusive um vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar ele aqui em cima para quem quiser conhecer outra parte do Rio Jordão depois desse vídeo aqui. E é maravilhoso de pensar quantas passagens bíblicas aconteceram aqui e outras passagens que a gente nem chegou a comentar hoje, como por exemplo Elias e Eliseu que cruzam o Rio Jordão e também do outro lado do Rio Jordão, de onde Elias sobe aos céus. Essas histórias aqui no Rio Jordão aconteceram em diferentes pontos dele. Mas por Jesus ter sido batizado no Rio Jordão, até os dias de hoje, milhares de cristãos vêm aqui todos os anos entrar nas águas e também muitos vêm fazer o seu batismo aqui nas águas. No momento, as fronteiras estão fechadas, mas eu quero convidar vocês a entrarem comigo nas águas. Então a gente está aqui com a nossa câmera aquática também. Vamos entrar e assim vocês vão poder ter a sensação de estar entrando nas águas do Rio Jordão. Vamos lá! Muita coisa mudou em Israel nos últimos 2.000 anos, mas uma coisa que está praticamente intocada é o Rio Jordão. A gente consegue ver que as águas seguem cristalinas e cheias de vida. Tem um ecossistema inteiro que vive aqui, de pássaros, peixes, anfíbios. A vida aqui no Rio Jordão segue muito parecida como ela era nos tempos bíblicos. E realmente esse lugar passa uma paz e uma tranquilidade sem igual. Tem uma coisa muito especial aqui na Galileia e principalmente no Rio Jordão. Se vocês gostaram desse vídeo e querem apoiar o canal, não esqueçam de deixar o like e de se inscrever para mais vídeos. Um grande beijo aqui de Israel e até a próxima! Graças a paz, irmãos. Amém? Você está alegre, amém? Se você não pegou fogo ainda, pode começar a pegar, tá amém? O Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia! Quando eu digo pegando fogo, não é um termo pejorativo, é termo de alegria, de euforia, de contentamento. De fato, a consciência de que o Espírito Santo de Deus está presente nessa igreja, está presente neste lugar, porque o nome do Senhor Jesus está sendo anunciado, amém, irmãos? Amém, não me veja por mal, mas me veja por bem, porque é essa alegria que eu estou sentindo, a alegria de estar na presença do Senhor, de agradecer a Deus por ter a oportunidade de cultuar a Ele, irmãos. Isso é imprescindível, amado irmão, isso é um privilégio. Meu Deus, a gente tem um privilégio de cultuar o Deus verdadeiro. E Ele nos faz isso pela sua misericórdia, pela sua graça, porque nós não merecíamos isso. Mas eu quero trazer essa consciência a mim e a você nesta noite. Abre a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 12, verso de número 12 a o verso de número 19. Sentado como vocês estão, mas com toda a reverência à palavra de Deus, nós vamos fazer então essa leitura. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém,
tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filhas de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizera. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Amados irmãos, eu queria então conversar um pouco com vocês esta noite sobre a excelência da pessoa e obra de Cristo. A excelência da pessoa e obra de Cristo. Porque em todos os detalhes, de fato, da vida de Cristo, nós observamos a excelência da pessoa dele. E em cada detalhe do percurso do seu caminho em vida, entre nós, aqui na terra, nós vemos essa excelência da sua obra, culminando de fato na sua obra primorosa, que foi se entregar por nós. Então nós podemos usar essa expressão, excelência da pessoa dele, excelência da sua obra. E aqui nesse trecho, nós podemos então, irmãos, memorar mais uma vez uma das passagens, digamos assim, que a gente tem mais costume, mais familiar das nossas vidas, que foi a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Até hoje ela é relembrada. E ela é relembrada principalmente na tradição, né? Todos os domingos que antecede a chamada Semana Santa, nós observamos na casa de algumas pessoas, talvez alguns de vocês aqui também já fizeram isso, né? Cortaram um ramo de alguma palmeira e colocaram na porta ou no portão da sua casa. Se você não faz isso, eu tenho certeza que no domingo que antecede a Semana Santa, você vê. Esse ano mesmo, né, os meus vizinhos fizeram isso, nós estávamos observando. Só que aquilo eu não vejo com um olhar discriminatório, mas eu vejo com aquilo ali. Aí há esperança. Porque se eles estão memorando alguma coisa, mesmo ainda na idolatria, mas a palavra do Senhor não volta vazia. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que aquele que começou a boa obra é a de aperfeiçoar. Aleluia. Esse episódio então aconteceu realmente em um domingo, antes da crucificação de Cristo. Então, naquela quinta-feira onde ele ia ser preso e na sexta-feira onde ele ia ser morto, um domingo antes, aconteceu justamente essa entrada de Jesus. Mas eu quero nesta noite começar a pensar com você, à luz das Escrituras, o que significa então para os crentes essa entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumento. E lembra você que está aqui nesta noite, você que está em casa nos acompanhando, que Cristo, Jesus, é o próprio Deus. Jesus, o Filho, é a imagem do próprio Deus invisível, ou seja, nele, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, verso 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. E ainda Paulo afirma que Jesus é o próprio Deus. Romanos capítulo 9, verso número 5. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Sendo assim, Cristo é eterno. Ou seja, ele não é limitado ao tempo. Ele não foi criado. Ele não apareceu em um determinado tempo.
ele sempre existiu. A sua primogenitura, conforme Colossenses capítulo 1, verso 15, que diz: esse é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, é na verdade a referência de que Cristo é aquele de quem tem o direito sobre todas as coisas. Ele é então o herdeiro e digno em relação a toda a criatura. É essa a referência que Paulo estava querendo dizer ali em Colossenses. Então essa ideia de primogenitura é, na verdade, em Cristo ser o herdeiro e soberano de tudo. Não tem nada a ver com o ser, ou ser aquele que foi primeiro criado. Cristo não foi criado, ele existe eternamente, porque ele é o próprio Deus. E a carta aos Hebreus, ele deixa isso bem claro, quando ele escreve: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então fica claro, Cristo não foi criado, ele é eterno, ele é o próprio Deus. Por quê? Porque ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Amém? Mas eu quero também nesta noite considerar algo para o contexto desse texto da entrada triunfal de Cristo. E é algo que às vezes é espinhoso dizer, mas também é consolador, nós temos essa consciência, para que a gente possa encontrar em Cristo então a nossa redenção. O fato é que o pecado não somente separa, mas ele escraviza. Além de nos afastar de Deus, ele nos mantém preso. Percebemos, irmãos, assim, a internalidade do pecado. Mais do que uma atitude, o pecado é um hábito visível. O pecado, ele revela uma profunda e arraigada corrupção do interior humano. Não tem escapatória. Não tem aquele que diga que não tem isso. Porque o próprio pecado revela isso no nosso interior. Ele está arraigado. Ele então fez que todo o ser humano fosse maldito diante de Deus. Então, na verdade, os pecados que cometemos são manifestações exteriores e visíveis de uma enfermidade interior e invisível. São sintomas de uma doença moral. Esse é o pecado. Jesus, então, empregou uma metáfora para justamente explicar essa ideia de profundidade do pecado. Quando ele fala, então, da figueira e da videira, a árvore boa, a árvore má, e da saúde dessa árvore. Porque quando você olha para a figueira, as duas, a má e a boa, você vai ver duas figueiras. E duas figueiras frutíferas. Mas aquilo que você não vê, que é o pecado, está na raiz. Por isso que Jesus disse que ele é o machado, né? Que veio para cortar justamente aquilo que está escondido, aquilo que está no interior, o pecado. Aleluia. Da mesma forma, irmão, nós entendemos que a boca fala do que está cheio o nosso coração. Ou seja, o pecado que é interior, ele externeza. Não havia então, e não há, nenhuma forma, absolutamente nenhuma forma de sermos livres dessa maldição, dessa característica humana, desse estado pecaminoso. Não há e nunca vai existir nenhuma forma, a não ser a pessoa de Cristo Jesus. Você pode ir para qualquer caminho que você quiser. Você pode fazer as meditações e gastar rios de dinheiro para ir para o Oriente e fazer as meditações até chegar ao Nirvana. Você pode se converter a qualquer tipo de religião engendrada pela mente humana. Mas absolutamente nada disso vai fazer com que você seja livre do poder
do castigo, da prisão, do pecado. Somente Cristo Jesus. É singular mesmo, é absoluto mesmo. Não há outro, não há nenhum outro caminho. Aleluia. Não há vários caminhos para você ficar decidindo, só há um caminho. E veja, irmãos, que até nisso Cristo, Deus, manifesta a sua misericórdia. Ele não faz com que você vá para vários caminhos tentando interpretar qual é o caminho correto. Ele deu apenas um, é único, e é certeiro e é eficaz. Aleluia, que amor. Para tanto, irmãos, a entrada de Jesus em Jerusalém se pintou então como um quadro favorável para o testemunho de milhares de pessoas de que Jesus foi de forma voluntária e deliberada para o sacrifício. Vamos ler o texto de novo, verso 12 e verso 13. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido de Jesus, que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Havia de fato em Jerusalém uma multidão que tinha afluído para lá por causa da grande festa que ia acontecer, a grande festa dos judeus, a Páscoa. Haviam pessoas hospedadas nas casas das famílias, na casa de amigos. Haviam pessoas mais abastadas que estavam hospedadas nas hospedarias, nos hotéis daquela época. Mas, de fato, onde houvesse um judeu espalhado pelo mundo, eles afluíam uma vez por ano para Jerusalém, justamente para essa festa. Era costume do povo, ao celebrar alguma coisa também, quando havia alegria, quando havia algum contentamento, cortar ramos de palmeiras para agitarem, para demonstrar então essa alegria, esse contentamento com algum feito social. E a palmeira, justamente nesse momento, nesse aspecto, é uma planta, e aí o pastor Bosco já foi tantas vezes lá, sabe que a palmeira tem raízes profundas e busca a umidade, e as suas folhas, mesmo num momento árido ou num lugar árido, ela consegue ficar com as suas folhas verdes. E aí por isso cortavam as suas palmeiras. Sim, também. Então, amados irmãos, ela resiste a esse clima, então eles cortaram esses ramos para justamente celebrar. Era um costume que sempre havia, não só do povo judeu, mas outros povos também faziam. Mas era um costume para a multidão começar a ovacionar alguma coisa que alegrava o coração. Então, nesse momento, que Jesus então estava para entrar em Jerusalém, e a multidão estava saindo de Jerusalém, porque tinha ouvido falar que Jesus estava se aproximando, outra multidão que acompanhava ele, vindo de Betânia, porque ele acabara de ressuscitar Lázaro, que estava há 4 dias morto. Então já estava o disse-me-disse, as conversas, todo mundo afluindo, e era justamente um plano de Deus que as multidões nesse momento fossem todas para lá, para verem, para testemunharem o que estava para acontecer. Hosana, gritavam eles. Essa expressão que tem a ideia de um clamor, é o clamor assim, salva-nos, né? Tem a ideia de um clamor, tinha essa conotação de implorar por algo. E aqui essas pessoas que gritavam sabiam que só Jesus podia salvá-los. É de fato a única esperança, o escape para o perdido pecador. Aquele que pode libertar verdadeiramente do cativeiro. E quem é que se encontra no cativeiro? Justamente as pessoas, o mundo, indivíduos. E eles então, né, que demonstraram ao longo da história que estavam perdidos, e estavam perdidos porque pecavam e o seu dia a dia denunciavam isso. Só havia uma pessoa na história capacitada para salvar. A ideia aqui de Hosana, irmãos, é a ideia que todo perdido pecador, ao ouvir o evangelho, deve pronunciar na sua boca. Porque ao ouvir o evangelho, ele tem que entender que o evangelho está para ele como uma boa notícia do estado em que ele se encontra, pecaminoso.
Se nós, como seres humanos, como homens, como a raça então feita segundo a imagem que caiu no Éden, não temos o intento e a profundidade do que é o pecado, jamais teríamos a condição de gritar Hosana. Por quê? Por que eu vou gritar salva-nos? Salva-nos de quê? Entende que você tem que entender o que é o pecado, qual é a sua condição moral, qual é a sua condição de caído, de cativo, de preso, de guiado por Satanás. Porque uma vez que você tem essa ideia de quem você é, como Paulo diz, quem me livrará desse corpo? E aí sim eu tenho a condição de dizer, salva-nos, Hosana, salva-nos. Agora, outra coisa que eu queria chamar a atenção também, nesta noite, é que constantemente estamos aqui falando e chamando a atenção para nunca apartarmos das Escrituras. E aqui nesse texto, nós temos o exemplo do próprio Cristo. Ele foi a pessoa que cumpriu e obedeceu a tudo que estava escrito, viu, irmãos? Preste atenção nisso. Cristo, o nosso exemplo, é também um exemplo de que ele cumpriu cabalmente todos os mandamentos das Escrituras. Jesus não fez um caminho, ele não fez algo pragmático, algo que ia dar certo. Ele cumpriu aquilo que estava designado por Deus Pai e estava escrito pelos santos profetas, naquele momento, as Escrituras do Antigo Testamento. É tanto que Jesus, quando ele vem, ele diz, dizia os teus pais, mas eu digo isso. O que ele estava fazendo? Ele estava corrigindo a falsa hermenêutica lá das escolas rabínicas. Ele estava corrigindo justamente a falsa interpretação de vários mestres que surgiram no período intertestamentário, quando Deus não mandou mais profetas. Então Jesus trazia o quê? De fato a interpretação correta. Por quê? Porque Jesus é esse exemplo de homem que cumpriu e obedeceu a todos os mandamentos de Deus. Era aquilo que estava escrito. Verso de número 14. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito. Não temas, filhas de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então, eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Não podia sair daquilo que estava profetizado. Não se podia dar um jeitinho, como eu disse a vocês. Porque aquilo que estava escrito era o que deveria acontecer. E aconteceu do mesmo jeito que os profetas tinham revelado e registrado como escritura sagrada. O texto era o que estava registrado no profeta Zacarias, capítulo número 9, verso de número 9, que diz assim no português: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de jumenta. O interessante é que nos evangelhos sinóticos, fala-se da jumenta. E estavam os dois, a jumenta e o jumentinho. Até nesse detalhe, Jesus tinha que cumprir cabalmente as Escrituras. Ele é o nosso exemplo. A lição que nós tiramos daqui é de que, como igreja, eu e você devemos cumprir as Escrituras, os mandamentos. Não religiosidade, não coisas inventadas pela mente humana, mas aquilo que está escrito. Amanhã você está convidado a continuar ouvindo outra vez o pastor Antônio Júnior. Até amanhã.